Ok, que tipo de testes é que nós podemos fazer aqui nisto? Na realidade, o que é um sensor NOx? O que é um sensor de partículas? Não confundir sensor de partículas com sensor de pressão diferencial do filtro de partículas. Quando falamos de um sensor de partículas, estamos a falar num sensor muito semelhante a um sensor NOx. O pessoal às vezes tem aqui algumas dúvidas, como é que testa, se está bom ou não está bom. Pessoal, sensores NOx é dos sensores mais simples de testar. Só há duas coisas que eu tenho que verificar num sensor NOx. Se ele está alimentado e se ele comunica. Se vocês olharem para o esquema elétrico que está aí representado nessa imagem, o que é que vocês vão ter? Vão ter de facto o sensor NOx. O sensor NOx, na realidade, é muito semelhante a um sensor lambda de banda larga, portanto também vai lá ter a sua célula lá dentro, também vai ter aqui consumos de corrente positivos ou negativos, também vai ter o seu circuito de aquecimento, tudo igual. A realidade é que depois todos esses fios que nós presenciamos à saída da sonda vão acabar num módulo, ou seja, e é este o módulo que é vendido em conjunto com a sonda. Portanto, na realidade, vocês não conseguem substituir a sonda sem substituir também o módulo. O que vai ligar no módulo, portanto, aí assinalado pelo módulo do NOx, o NOx-SU, o que vocês vão ver do lado de entrada desse módulo não é nada mais, nada menos do que uma alimentação positiva, uma massa e um sinal CAN. Ou seja, significa que todas as avarias que eu tenho relacionadas com o sensor NOx, aquilo que eu me devo garantir, ao fim e ao cabo, é que tenho alimentação positiva no módulo, massa e que tenho sinal de comunicação no módulo. Tudo o que está do módulo para a frente, para o lado do sensor, não vale a pena sequer eu já fazer verificações, porque a consequência, ou seja, o fim vai ser sempre o mesmo, substituir. Se eu tiver códigos de avaria relacionados com o circuito de aquecimento da sonda NOx, tenho que substituir tudo, garantindo que tenho positivo e negativo à entrada do módulo, sinal CAN. Se eu tiver códigos de avaria relacionados com falta de comunicação, se tenho positivo, se tenho negativo, se tenho sinal CAN, se tiver tudo presente, substituir o módulo. Ou seja, em bom rigor, tudo o que está do módulo para o lado do sensor, eu já não consigo medir, nem quero, até porque não há literatura para isso, portanto, nenhuma marca vos disponibiliza o que é que está nesses fios, nesses 5, 6 fios, apenas vos dão, ok, no pino 1 está um positivo, no pino 4 terá a massa, no pino 2 e no pino 3 terá a linha CAN, ponto final, garantindo essas alimentações e essa comunicação. Tudo o resto diz respeito ao sensor NOx e eu não tenho outra forma de contornar senão substituí-lo. Portanto, na realidade, é isso que nós vamos aqui testar. Só fazer aqui uma à parte, muitas das vezes, quando têm sensores NOx em curto-circuito, há aqui um pequeno teste que vocês devem fazer só para garantir se o problema de comunicação, ao fim e ao cabo, os ruídos que podem estar na linha CAN, se estão do lado da linha ou se estão do próprio módulo. Isso também é fácil, já vemos como é que fazemos isso. Para isso, vamos precisar do nosso osciloscópio. Em primeiro lugar, vamos trabalhar com um canal só para irmos ver a alimentação do mesmo. Portanto, eu uma vez mais, o que é que eu tenho aqui? O meu sensor NOx, portanto eu tenho o sensor NOx aqui na minha mão. Neste lado eu tenho a ficha que vai do módulo para a sonda, ou seja, 6 fios. Eu não sei o que é que são estes 6 fios, também não tenho literatura que me vá dizer o que é o fio azul, o que é o fio amarelo, o que é o fio preto. Não vou andar aqui à procura de resistências de aquecimento, não vou andar aqui à procura de PWMs. A mim, só o que me interessa é saber o que está deste lado de entrada da ficha do módulo e saber o que é que são, ao fim e ao cabo, estes 4 fios. Partindo aqui, por exemplo, do pino 1. Ora, expondo aqui a nossa agulha, ligando a ignição. Vamos alterar aqui para o nosso osciloscópio. Vamos lá, pino 1. Portanto, pino 1, eu sei que à entrada do módulo tenho um positivo, e é o que o esquema elétrico me diz. Pino 4, em princípio, teremos uma massa, ok? Portanto, eu já sei que à partida tenho a alimentação no meu módulo, podemos inclusivamente até medir a própria alimentação aqui. Ora, entre o pino 1 e o pino 4, e o meu osciloscópio vai-me marcar então a tensão de bateria. Ou seja, eu estou a confirmar que de facto tenho alimentação no meu módulo, positivo e negativo, o meu módulo tem tudo para funcionar. A seguir, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que garantir que de facto tenho comunicação no módulo. Para isso, vamos precisar aqui dos 2 canais, que
comunicação vai ser esta? Em princípio será uma comunicação multiplexada, linha CAN. Vamos começar por medir uma delas, neste caso pode ser a linha 2. E já temos aqui qualquer coisa. E quando fazemos a ligação da terceira linha, já temos aqui qualquer coisa. Portanto, pessoal, erros relacionados sensor NOx, seja quais eles forem, aquecimento, comunicação, o que for, o que é que eu devo fazer? Está alimentado? Sim. Tem comunicação? É isto que lá está a chegar? Protocolo é este que está aqui. O que é que estamos aqui a ver, ao fim e ao cabo? Protocolo de comunicação CAN. Se vocês repararem, temos ali as duas linhas a partir de 2,5. A linha amarela, neste caso, será a minha CAN de alta, ou seja, a minha CAN high, 2,5, 3,5. E a minha linha azul será a minha CAN low, portanto 2,5, 1,5. Na prática, é isto que eu tenho que procurar no sensor NOx. Está alimentado, positivo, negativo, tem sinal CAN. O sinal CAN é normal, é coerente, não tem ruídos, não há curto-circuitos, não há diferenciais de potencial diferente. É aquilo que nós chamamos, é o espelho um do outro. Ok, está tudo bem. Neste caso, eu tenho a ficha ligada ao carro, está tudo ok. Tenho a ficha ligada ao módulo, desculpem, está tudo ok. Não esquecendo, eu posso ter avarias de falta de comunicação, ou comunicação interrompida, ou o que for, neste módulo. Não esquecendo, pode ser o próprio módulo da sonda que está aqui a meter ruído na minha linha CAN. Então o que é que eu devo fazer? Desligar a ficha do módulo e medir. A comunicação que está a chegar à ficha é esta, significa que o que está para trás, neste caso unidade de comando do motor, está ok. Se a comunicação continuar deturpada, eu devo ir procurar um problema então aonde? Na minha cabelagem, quanto muito o módulo de controle do motor ou algum outro módulo que também esteja a falar nesta linha. Não esquecendo que podem ter a segunda sonda NOx a falar nesta linha, podem ter o módulo da bomba do AdBlue a falar nesta linha, aí no limite depois têm que ir pelo, como a gente costuma dizer, têm que ir pelo desligómetro, ao fim e ao cabo, desligar unidade a unidade, até ver quando é que o sinal se restabelece. Se eventualmente vocês desligarem a ficha nesta sonda e o sinal recuperar à sua condição normal, a esta que acabámos de ver, significa então que de facto tem um código de avaria que acompanha uma anomalia na sonda NOx e de facto é esta sonda NOx que está a pôr ruído. Erros relacionados com má leitura, erros relacionados com aquecimento, erros relacionados com o que quer que seja de uma sonda NOx, o resultado é sempre o mesmo. Positivo, negativo, tem comunicação, tem ruído, não tem ruído, ok, substitui a sonda. Não há muito mais a fazer, é só e apenas isto que eu posso fazer numa sonda NOx. Não há aqui muitos testes que eu possa fazer, não vou medir aqui resistências, porque eu não consigo abrir o circuito, a não ser que ande ali a cortar fios entre a sonda e o módulo, para medir resistências de aquecimento. Também não sei dos 6 fios quais é que são, portanto, na prática, isso não me tem interesse. A única coisa que eu tenho que garantir, erros relacionados com NOx, alimentações, comunicação, ponto. Confirmando esta parte, é substituir a peça. Mesma forma, se aplica a um sensor de partículas. Não sei se eventualmente alguém já apanhou, também já é muito comum nos carros diesel hoje em dia encontrarem sondas de partículas, ou seja, não é o sensor de pressão diferencial de fio de partículas. O pessoal às vezes confunde muito isto e tem erros no sensor de partículas e dizem que já substituíram um sensor de pressão. Na realidade, substituíram um sensor que não tem nada a ver com o erro. Okay? São coisas completamente distintas. Estamos a falar que na minha linha de escape terei o meu sensor NOx, a montante e a jusante, ou seja, antes do catalisador da SCR e depois do catalisador da SCR, e normalmente ali à saída do fio de partículas terei outra sonda, esta sim designada por sonda de partículas. Na realidade, a função dela será nada mais nada menos do que avaliar a funcionalidade do fio de partículas. E, efetivamente, quando a queima das partículas, a regeneração, se essa queima está a ser feita devidamente. Portanto, está lá basicamente para controlar a eficiência do fio de partículas. Também se assemelha da mesma forma, sonda com o módulo, testes, exatamente a mesma coisa. Se tem linha CAN, se tem positivo, se tem negativo, erros relacionados com essa sonda é substituir, caso esteja tudo bem com estes sinais. Portanto, não há aqui assim muito mais à volta disto. Aliás, se viermos aqui ver o nosso esquema elétrico, o que nos diz aqui, por exemplo, se olharmos aqui para uma sonda, neste caso será a sonda 13D1,
eu sei logo à partida, olhando para o esquema elétrico, tenho ali também o meu circuito de aquecimento interior da sonda, tenho o meu processador no interior da sonda, mas aquilo que eu tenho do lado de fora do módulo é na prática um positivo, assinalado pela linha vermelha, uma massa assinalada pela linha verde e as linhas de comunicação CAN, neste caso, que vão para a unidade do motor. Não esquecendo uma vez mais, confirmem sempre que quando têm avarias relacionadas com ruído na linha CAN, se aquele módulo é o único naquela rede. Podem, eventualmente, aqui como é o caso, se repararem, tem ali mais uma divisão de outra linha que vem para baixo para o 12B1, que será o módulo do AdBlue, neste caso o módulo da bomba do AdBlue, pode ser ela que está aqui a corromper a comunicação. Portanto, não condenem logo a sonda sem terem a certeza que não há mais nenhum módulo naquela rede que está a deturpar a mensagem. Se for só e apenas aquele módulo a falar na rede, como é o caso aqui nesta será a sonda a jusante, a sonda que está depois, tem uma linha de comunicação dedicada só para ela, entre o módulo da NOx e o módulo de controle no motor. Se houver aqui problemas de comunicação, eu só devo garantir se o problema de comunicação está a ser feito pela sonda, desliga a ficha, o sinal CAN retornou ao normal, sim, ok, é o módulo. Não retornou ao normal, ok, procurar cabelagem, problemas de curto-circuitos na cabelagem, a própria unidade pode ser o problema. Portanto, ter sempre aqui esta nuance de perceber ao fim e ao cabo se há mais algum módulo. É exatamente o mesmo diagnóstico que fazem para redes multiplexadas, quando têm problemas de comunicação. É ir desligando uma a uma até perceberem, ao final de contas, qual é que é a unidade que está ali a corromper a informação.